Eu morei na Austrália, meu filho é australiano, por sinal, e eles têm realmente, eles têm um jeito muito diferente de ensinar, né? E eu lembro até hoje, quando o pai dele. Lá eles tinham muito assim: vai sobreviver, se vira, joga, vai, nada. E ele fez isso quando o Léo tinha 1 ano e 2 ou 3. Ele, vamos ver como que ele sai. Ele engoliu tanta água, tanta água, tanta água. E lá a água é muito fria, né? É uma coisa muito fora do normal. O mar, tudo é muito frio, é gelado. E lá eles não têm frio, é uma coisa fora da caixinha. Todo mundo tá de biquíni na mar entrando. E o Léo pegou um pouquinho de trauma. Assim, no início foi um pouquinho difícil, porque realmente ele ficava com medo do mergulho, de engolir água, né? Então eu fiz um processo com ele aqui no Brasil quando a gente voltou. A gente não tá mais junto com o pai. E voltou. E lá eles têm muito isso. E o Léo também no mar. O meu filho, por exemplo, eu queria muito estimular meu filho a fazer o teatro como eu, porque ele corre muito bem e pedala muito bem. E nada. Só que ele não entra no mar sozinho. Ele não nada, ele, por exemplo, já quis fazer maratona aquática com ele para eu acompanhar ele numa prova, porque eu já fiz isso com algumas crianças e queria trazer ele comigo, e ele não foi. Não foi, não vai, ele não quer, ele morre. O mar é pior ainda. O mar é uma coisa assim, se for para nadar na piscina, ele vai. Hoje ele já venceu a questão, mas o mar não Você vai. está vendo? É isso que a Frances colocou até nesse Mundial lá, mostrando isso, que às vezes a situação pode gerar um trauma até futuro, né? Ou seja, não imediato ali na hora, mas depois uma situação que a criança vivenciar vai desencadear toda essa situação que ele vivenciou, né? Então, vai ser o gatilho para isso. Então, a gente vê que no caso dele, o mar pode ser esse gatilho dele relembrar tudo aquela situação que ele vivenciou, porque realmente é uma situação, Valéria, bem ruim, tá? A criança, como a Carol colocou, ou ela é jogada, né, para ela virar de costas e fazer a flutuação, ou ela fica numa posição dorsal, onde eles ficam ventral, dorsal, como você já viu os vídeos, e aquilo a criança fica bebendo muita água, fica naquela agonia, né, desesperadora, querendo sair daquela situação, e o adulto simplesmente continua deixando ela na situação. Ou seja, todo aquele movimento que ela faz corporal, todo o choro, para ele ali é como se fosse, não, você não tem direito a fazer isso, é melhor você chorar agora do que você morrer afogado. Mas não justifica, né? Porque aí é o que a gente está falando, a gente está passando uma responsabilidade que ele não está preparado para vivenciar aquela situação. O que eu até coloquei lá no congresso é que a criança seria o mesmo que a gente pedir que ela, com 2 aninhos, escrevesse e lesse. Né? Tudo bem, a gente tem uns gêniozinhos aí que podem até fazer isso, mas aí ele é gênio, ele não é o normal, né? Ele não é a média da população. Então, é a mesma coisa no caso desse método, porque tem gente que ainda não acredita que isso pode traumatizar uma criança. E foi por isso que esse movimento surgiu. Foi a Janine Ramsey foi buscar essa profissional que é especialista, terapeuta familiar, especialista em trauma, e aí ela ficou explicando todo o sistema nervoso lá, realmente para mostrar que você tem, neste caso, como a criança está sendo exposta a uma atividade que está agredindo muito ela, a gente vai tendo uma irritabilidade da amígdala dela, né? Então, do sistema nervoso, do sistema límbico. Então, é onde essa criança, depois, quando vivencia uma situação, desencadeia o gatilho, como a Carol colocou. O mar, por talvez ter essa agitação, relembra exatamente a agitação que ele teve no momento lá que ele foi lançado na água. Então, olha a correlação que você pode fazer. Então, é bem interessante isso do mar na cabeça dele. Né? É uma água escura, é uma água turbulenta, que é exatamente o que ele vivenciou. Não água escura, mas naquele momento que ele ficava toda com aquela água no rosto dele, ou seja, ele não tinha visão naquela hora. A falta de ar, aquele movimento todo para ele, o mar pode estar representando isso. Então, é bem profunda a coisa, né, que a gente está falando. Muito, até hoje eu tento e não vai. Uma vez eu queria nadar, ele não, mamãe, não. Então, aí, esse depoimento seu é muito importante. E no caso dele agora, é você realmente não forçar, e com muita calma com ele, de repente até passar por um psicólogo, né, para trabalhar esta situação, ou até um processo de hipnose, né, um psicólogo que faz a hipnose,
para trabalhar isso, de repente, para conseguir que ele supere essa situação lá no mar, né? E pode ser também que, conforme ele for crescendo, que ele tenha mais compreensão, mais segurança, ele consiga até enfrentar essa situação toda, tá? Então, mas é respeitar, né? É respeitar agora, principalmente porque ele não foi respeitado, né? Ele pequeno, ele ficou 7 meses, eu fiquei mais tempo, né? Então, e você vê, foi pouco tempo. Nesse pouco tempo, ele ficou com trauma. Ele foi colocado ali nessa situação várias vezes, ou foi? Era lançado todas as vezes? Todas as vezes ele era lançado. O pai era surfista profissional, nadava muito bem e era pai. Então, muitas vezes ele falava, eu queria entrar, ele não deixava, então era uma coisa de jogar, e ele virava, sabe? Teve um dia que engoliu água, aí eu fiquei muito brava, tirei da água, ele tossia, um ser pequenininho, eu ficava, meu Deus do céu. Mas aí, graças a Deus, não deu muito certo, eu acabei voltando, mas foi um período que ele ficou lá e assim, e muitas vezes eu tinha que trabalhar e ele ficava atrás com o pai, e eu não sabia o que fazia, porque lá ele é australiano. E às vezes ele não queria ir para a piscina, tinha dias que ele falava, não. O mar, então, assim, hoje piscina ele gosta muito, hoje ele já sabe, hoje a gente já nadou, já fez até provinha com ele na água, mas o mar, o meu sonho é colocar meu filho numa prova de triatlon mesmo, e a maioria é no mar, e não vai. Tá. E quanto tempo ele ficou em aula? Quanto tempo ele ficou nesse processo de aula, quer dizer, na realidade não foi aula, foi sempre o seu marido fazendo isso, é isso, né? Quanto tempo? Foi uns 5 meses. 5 meses, pelo menos uma vez por semana ou mais? Pelo menos uma vez a semana. Tá. Uma vez a semana. Você vê que isso está bem forte na cabeça dele. Tá, ou seja, a amígdala dele deve estar bem reativa mesmo em relação a essa situação com o mar. Né? Você vê que o processo que está desencadeando está sendo o mar. A piscina você já conseguiu fazer ele superar, né? Mas o mar é o gatilho que lembra ele de novo. Em nenhum momento ele teve um bloqueio na água, na piscina. Nenhum momento. Foi aí quando eu levei para o mar, quando a gente foi para o mar. Aí foi aí que veio. Não queria entrar, não queria. Eu plantei, Léo, mas você vai. Eu sei que são bem diferentes, piscina e mar, eu sei que é totalmente diferente, mas não ia. Eu falei, mas a gente só vai na beirinha. Ele foi e tal, vamos nadar um pouquinho mais no meio, estava mais calmo. Não. E é uma questão muito clara, Sandra, que você falou. A questão turva é o que mexe mais com ele. É o turvo, é o escuro, não ver o fundo, imaginar não ter a dimensão. Por exemplo, se ele vai hoje, ele tem que ir com alguém que vá junto, que ele brinque, que vai, mas assim, se ele já vê uma movimentação maior, ele volta. Se ele vê alguma coisa mais assim, ele volta. Então, você vê que isso tem bem a ver com aquilo que a gente está falando, né? Essa sensação para ele, quando ele ficou naquele processo de desespero para fazer a virada, essa turbulência, essa falta da visão dele, do ar que veio, que o mar lembra para ele, né? Exatamente porque ele não tem o domínio visual daquilo que ele vai ter. Por isso que eu falei que é um processo que tem que ir bem gradativo com ele, bem devagar, respeitando mesmo. Ele nadava outros estilos, crawl, costas? Ele nada só o crawl. Costas não incomoda também? Não. Não, na verdade, eu estimulei muito pouco costas. Muito, porque ele afunda muito fácil. Ele é aquela criança magrinha que vai lá pro fundo. Então, costas, ele engole muita água. Então, é mais o crawl mesmo. E isso está muito relacionado, né? Porque como ele não consegue ficar relaxado na água, né? Ele contrai esse abdômen e é aí que ele afunda. A questão não quando a gente fala de flutuação, né? A gente vai falar nos modos mais para frente, mas quando a gente fala de flutuação, a gente tem que distribuir esse corpo, né? E esse abdômen tem que estar relaxado, né? Então, como ele tem esse trauma, ele sempre vai apertar essa barriga. Ele afunda bem. Agora, a gente vê aí o quanto isso influenciou em todo esse corpo dele, né? Nesse emocional e nesse corpo. A importância desse movimento é exatamente para que a gente evite que mais crianças passem por tudo isso, tá? A Carol não teve como impedir essa vivência dele, né? Porque aí ela também tem um marido que ela tinha que respeitar, mas é isso que a gente está falando, para você ver como eles acreditam,
né? Independente de ser australiano, a gente tem isso no mundo inteiro, esse método, infelizmente, no mundo inteiro. Ele tentou chegar no Brasil também, né, por alguns profissionais, graças a Deus ele não está pegando. E é interessante, viu, Sandra? Lá, eu lembro, assim, o pai deixava muito claro, e a avó falava muito claro, a avó do Léo. Eu fiz isso com meus 3 netos, meus 3 filhos. Olha. E era, né, assim, todos nadam muito bem. Todos nadam, assim, é muito louco isso, mas o Ray falava, cara, eu aprendi assim. E a Nana, a avó, falava a mesma coisa. E eu falava, meu Deus, e eu tinha que ficar quieta, e eu era a única ali. Então, várias situações assim, de que engolir sapo, falava, Deus, só uma vez que eu entrei na água, porque eu não aguentei. Que eu vi ele desesperado. Aí eu falei, não, aí não dá mais. Eu não aguento. Então, porque é isso que a gente... O inteiro não queria mais entrar na água, engoliu, e ele tava naquela coisa de eu falar português e a avó falar inglês, e ele ficava... Ele era muito pequenininho, né? Era um toquinho de gente. Nossa, um bebezinho, né? É isso que a gente está colocando, assim... tudo bem, tem crianças que vão ter resiliência de poder aguentar essa situação. E aí, pode não ter nada, mas um dia pode desencadear alguma coisa, algum gatilho pode vir, né? Agora, não quer dizer que todos vão aguentar bem. Então, é por isso que entra esse movimento, né? Não tem necessidade de passar por isso para que aprenda. Tanto é que no congresso foi mostrado que se você fizer todos os dias a flutuação dorsal sem ser traumática, ou seja, sem ser desta forma, a criança vai conseguir o mesmo resultado. Então, você não precisa fazer com que a criança fique chorando, passe por essa situação para que ela consiga uma sobrevivência. Se você fizer todo dia flutuação dorsal, 10 minutos, 15 minutos, porque essa aula é assim, né? Esse trabalho, ele é todos os dias 10 minutos. Então, assim, se você fizer isso com a criança, mas sem ser com ela chorando, sem ser com ela gritando, né, passando por toda a situação que o filho da Carol vivenciou, ele vai conseguir o mesmo resultado da sobrevivência. Então, é por isso que a gente está nesse movimento aí, Trauma Free.